Você já quis escrever uma história? Ou melhor, quem aqui já quis escrever uma história? Eu aposto que muita gente. E muita gente também já tentou e não conseguiu. E a verdade é que existem métodos para isso, e as pessoas acabam não conhecendo eles. Um desses métodos é a arte do world building, três passos essenciais para a escrita ficcional. Bem, o primeiro desses passos... Perdão. Eu sou o Henrique Beltrão, tenho 13 anos e vou falar como esse método funciona. Bem, o primeiro desses passos é a criação do mundo. E o que é o mundo? O mundo é onde a história acontece, onde tudo se passa. Pode ser um planeta, uma galáxia, ou uma terra de gigantes, anões ou magos, uma escola de bruxos, ou apenas uma cidade. Pode ser uma cidade ficcional, ou uma cidade de verdade, como Nova York. Esse mundo precisa fazer sentido, ele precisa parecer real, mesmo às vezes não sendo. As pessoas precisam acreditar. Se ele é mágico, a gente precisa saber como ele funciona. Ou se os personagens têm algum poder, como a força de Star Wars. Isso acontece por que isso acontece? Por que os personagens têm esse poder? Isso se chama verossimilhança interna, que é um modo específico de funcionamento daquele lugar ou daquelas pessoas. E isso faz com que o mundo pareça real e verdadeiro. Ele permite que a história de fantasia faça sentido. Além disso, existe outra verossimilhança, a externa. Nela, utilizamos fatos da vida real para explicar acontecimentos da história. Por exemplo, em um livro, e também filme, chamado Jurassic Park, o autor usa uma explicação muito lógica e científica para explicar a volta dos dinossauros e como eles conseguiram reviver criaturas tão antigas. Bem, esses elementos da verossimilhança são fundamentais, porque permitem a criação de um mundo único e com características apenas daquele lugar e dão credibilidade à história. Bem, a hora que eu falei de mundos únicos, vamos dar uma olhada em alguns. Temos o mundo de Avatar, em que temos um outro mundo que fica bem embaixo dos nossos narizes e não conseguimos perceber. Ou o mundo de Star Wars, com magos galácticos e cavaleiros Jedi e um império e naves espaciais. Ou até mesmo o mundo de Harry Potter, que existe uma escola de magia e bruxos existem sem nós percebermos. Ou até mesmo o mundo de Senhor dos Anéis, em que existem magos, elfos, anões, gigantes, hobbits e muitas outras raças que vivem em conjunto. É muito importante procurar deixar algo único na sua história, como é o caso dessas histórias aqui. E a construção de algo único deixa as histórias memoráveis, e é muito importante. O segundo passo é a criação de personagens. Os personagens são quem dirigem a história. E como pessoas, eles devem ser complexos, tridimensionais, e precisam parecer reais. Ninguém é só bom ou só mal. As pessoas têm conflitos internos e externos. E esses conflitos externos e internos provam por que eles justificam suas ações. E por que eles fazem o que faz de uma forma que faça sentido na narrativa. Bem, para a construção de personagens, temos alguns arquétipos. Um dos métodos utiliza 5 personagens para conduzir a história. Esse método é conhecido como a Five-Man Band, ou traduzido do inglês, a banda de 5 pessoas. Bem, nessa banda, nós temos 5 pessoas. O protagonista, o rival, o coração e as 2 casas de poder. Eu vou entrar em detalhes sobre cada um desses. O primeiro personagem é o protagonista. E é o que a maioria das pessoas já deve estar familiarizado. É por onde a gente vê a história. É o Luke Skywalker, de Star Wars. Ou Harry Potter, de Harry Potter. E a gente vê a história pelos olhos dele. E sentimos o que ele está sentindo. Se ele está triste, a gente provavelmente também vai sentir esse sentimento. E
ele é o que vai passar pela história aprendendo mais. O segundo personagem é o rival. Rival não é necessariamente... Muita gente acha que o rival é um vilão ou um antagonista, e nem sempre esse é o caso. Ele é apenas uma pessoa que quer ser melhor que o protagonista. Ele quer ser mais inteligente, mais forte, mais rápido, mais carismático. Ele só quer ser melhor. E ele e o protagonista sempre têm essa dinâmica. Por exemplo, em Star Wars, todo mundo sabe que o Luke Skywalker é o protagonista. Ele é forte, ele é inteligente, ele é carismático. Só que então, temos Han Solo, um caçador de recompensa que faz tudo por dinheiro. Diferente do protagonista, que faz as coisas boas porque elas são boas. E ele quer sempre ser melhor que o Luke. Ele está sempre nessa disputa, mesmo não querendo nenhum mal para o protagonista. O terceiro personagem é o Coração. O Coração é a cola que une todas as pessoas do time. Ele não precisa ser o mais forte fisicamente, mas sim o mais forte emocionalmente. Se tem algum conflito entre dois personagens, pode ser o rival e o protagonista, ou entre um personagem e com seu conflito interno, o Coração vai lá resolver. Porque esse personagem coloca as pessoas na sua frente e como sua prioridade. Os outros dois personagens eles trabalham em conjunto. São as casas de poder. Esse nome pode parecer meio esquisito e não autoexplicativo, como os outros. Mas eles são bem fáceis de entender. Eles fazem coisas opostas, porém complementares. A Casa de Poder 1 pode ser muito forte e consegue quebrar qualquer obstáculo no seu caminho. Já a Casa de Poder 2 é muito inteligente, muito perspicaz. E talvez não seja tão forte quanto a 1, mas consegue resolver problemas que ninguém mais no time conseguiria. Juntos, esses personagens são imbatíveis e quase invencíveis, porque um complementa as habilidades do outro e as forças do outro. E agora temos o vilão e o antagonista, que não fazem parte desses 5 principais, mas eles são muito importantes para a história e merecem ser mencionados. O vilão é onde o vilão e o protagonista podem ser o mesmo personagem, mas não necessariamente. O vilão é quem o protagonista quer chegar. Ele quer derrubar esse vilão. O Bilbo Bolseiro, o Hobbit, quer matar um dragão. Ele é onde ele quer chegar. Mas não necessariamente esse dragão vai impedir isso. Porque quem faz isso é o protagonista. É o antagonista, perdão. O antagonista quer parar o protagonista onde ele está. Ele não quer que ele ande mais. Ele pode ser o vilão também, como é o caso de Harry Potter. Voldemort, ele está constantemente desafiando o Harry Potter e quer derrubar ele. Mas enquanto isso, o Harry também quer derrubar ele. E eles têm essa dinâmica diferente de rivalidade. Eles têm essa competição que um quer derrubar o outro. Eles não querem que o outro continue a fazer as coisas que eles fazem. Bem, o próximo passo, terceiro e último, mas também não menos importante, é a construção da narrativa. A narrativa é o que a gente lê, é a história, é o livro que nós lemos, é o filme que nós assistimos, é o jogo que jogamos. É tudo, todos os personagens, todos os lugares aparecem ali. E uma forma de construir essa narrativa é usando a jornada do herói. A jornada do herói é um método muito antigo, mas também muito utilizado em histórias atuais. Podemos ver a jornada do herói em contos da Grécia Antiga, como Hércules e Perseu. Mas também, histórias que eu mencionei agora, como Star Wars, Harry Potter ou Homem-Aranha, usam essa jornada do herói para contar suas histórias. E ela consiste em alguns passos, em um ciclo, como vocês podem ver no PowerPoint. O primeiro passo desse ciclo é o personagem vivendo uma vida normal. Peter Parker é um adolescente de 15 anos que morava em Nova York. Ele vivia a vida normal de um adolescente, estudava coisas normais de um adolescente.
Só que um dia, ele recebe um chamado para a aventura. Ele é picado por uma aranha radioativa e ganha poderes extraordinários que ninguém mais nesse mundo tem. E com todos esses poderes, ele não faz nada. Essa recusa do chamado não é porque o personagem é bobinho ou porque ele não é apropriado para esse trabalho, mas por medo. Ele não sabe o que fazer com os poderes. Então, ele só recusa o chamado. Só que então ele encontra um mentor. Esse mentor vai falar para ele: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ou qualquer outra coisa. Mas ele vai motivar o protagonista a ir em frente, a seguir a história, a fazer o que nós vemos em todos os nossos contos e romances favoritos. Agora que ele está motivado a ir para a história e participar de uma aventura, ele vai. E nesse começo, ele não vai se dar muito bem. Ele pode ser derrotado muitas vezes, mas ele vai se levantar. E ele vai encontrar muitos desafios, mas também vai fazer muitas amizades. As amizades podem ser os outros personagens da Five Man Band, ou até o vilão e o antagonista. Mas, depois de todos esses desafios, todas as pessoas que ele conheceu, ele vai chegar a um desafio final. Nele, ele vai usar tudo o que ele aprendeu para o teste. Ele vai testar tudo o que ele aprendeu. Ele vai e ele vai precisar da ajuda de todos os amigos dele. Ele vai matar o dragão. Ele vai subir a montanha. E depois disso, ele ganha uma recompensa. Essa recompensa pode ser algo físico, como um troféu, muito dinheiro, fama, ou algo mental. Ele aprendeu que ele não consegue ser uma pessoa melhor se ele não tem apoio dos amigos dele. Ou que ele aprendeu a ser uma pessoa melhor e ele deixou de ser arrogante, como ele talvez fosse no começo da história. Depois dessa recompensa, depois desse desafio final, ele vai voltar para casa. Mas nessa volta, ele não vai encontrar quase nenhum desafio. O desafio vai ser psicológico. Vai ser uma reflexão sobre a história, sobre o que ele aprendeu, sobre as pessoas que ele conheceu. Ele vai fazendo essa reflexão, ele vai chegando mais perto e mais perto da casa, até que ele volta. Até que ele volta para casa. Ele volta a ser um adolescente normal, de 15 anos, que estuda coisas normais em Nova York. Só que daí, ele tem uma coisa que ele não tinha quando ele começou a história. Ele agora tem determinação para quando outros desafios chegarem na frente dele, ele vai estar pronto para enfrentar esses desafios e não fugir como ele fez no começo. É por isso que nós vemos sequências para histórias. Temos Percy Jackson 1, 2, 3, 4, 5, e temos várias continuações. Bem, assim como a jornada do herói, nossa apresentação está chegando a um fim. Mas antes de finalizar, eu gostaria de dar uma dica de ouro. Uma dica que, para mim, pessoalmente, é muito importante. Que é anotar as ideias. Anotar qualquer coisa. Pessoas, personagens, lugares, acontecimentos. Anotar qualquer coisa em um papel ou em um livro, ou em um papel, em um site, qualquer coisa. E elas não precisam ser muito elaboradas, com mil detalhes. Não. Desde que você entenda as próprias anotações, já é bem suficiente. Porque não vai mostrar para o professor ou fazer qualquer outra coisa. As anotações são para você. E, dito isso, eu gostaria de finalizar citando um dos meus autores favoritos, que é o Stan Lee, um dos principais contadores de história da Marvel Comics. Ele disse: escreva o que você gosta, porque em algum lugar do mundo as pessoas vão gostar da sua história. E essas são seus leitores. Obrigado.